O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 29 de abril, mais uma vez pensando entrando na casa de vocês, agradecendo essa generosa audiência, essa permissão de entrar e conversar com vocês, sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que seja do interesse da nossa região, não é? Essa noite o Pensando está recebendo dois importantes nomes da nossa área cultural. Eles estão aqui para falar sobre o lançamento nos próximos dias de uma obra literária escrita a quatro mãos. Não deve ser muito fácil escrever a quatro mãos, não, mas eles conseguiram, né? Eu estou falando da historiadora Janaína Botelho, com várias passagens aqui, já pelo Pensando, ela já é, como podemos dizer, de casa, né? E pela primeira vez estou recebendo o professor e escritor Jorge dos Santos Pacheco, tá bom? Logo depois dos meus recados iniciais, eles conversarão sobre essa experiência, sendo que por ser a primeira vez do Jorge dos Santos Pacheco no programa, para os sérios telespectadores que ainda não o conhecem, e nem ainda a sua obra, né, será uma boa oportunidade para fazê-lo, tá bom? Enfim, esse é o tema do programa desta noite, o Pensando na Friburgo, caminhando pela literatura. Mas antes, como eu disse, aqueles meus dois recados iniciais. Marcolinho, estou com dificuldade no retorno aqui, tá? Primeiro começo pelos pedidos, né? Esse pedido eu venho fazendo há vários meses e vieram da Maibi Carichato Frossard, presidente da Casa Amada de Roselli. O que eu peço? Estacionamento rotativo, Casa Amada de Roselli. Toda a renda é revertida para a instituição. Toda parada no estacionamento é uma ajuda para a instituição. Aqui você estaciona e faz os projetos sociais da instituição andarem. Pare e ajude. Aberto de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. O estacionamento fica na Rua General Osório 226, acesso também pela Avenida Rui Barbosa. Estacionamento seja solitário. Seja solitário, não, seja solidário, né, Modesto? Que coisa. Como eu repito sempre, é uma área que não é muito fácil de estacionar. Primeiro que na Avenida Rui Barbosa faz parte da RJ 116 e ali não pode nem estacionar, né? Estacionar em cima da calçada nem pensar, né? E a General Osório também é uma rua complicada. Então, quem não tem como estacionar, procura a Casa Amada de Roselli, porque além de ficar no local seguro para os seus veículos, né, eles estarão ajudando a casa. Outra ajuda também que a Casa Amada de Roselli está sempre pedindo para lembrar é sobre o Bazar do Casarão, que funciona de segunda a sexta, das 10 às 17 horas. Né? Eu sempre falo, é uma ótima oportunidade para quem quiser comprar aquela roupa mais barata, né? Aquela saia, vestido, blusa, camisa, calça, sapato, comprar num preço bem mais camarada, até porque a Casa Amada de Roselli recebe essas doações, e são sempre produtos de qualidade, né? São roupas usadas, mas de qualidade, e mesmo roupa nova. Tem muita gente que compra roupa nova e vai lá e doa para casa. E se você ajudar a Casa Amada de Roselli, você vai ajudar a manter essa obra. E por fim, se você achar... Deixa eu fazer uma coisa que eu esqueci, que não pode, né? Senão ele vai tocar na hora que não pode, desligar o telefone. Se você também não pode estacionar, não tem carro, não quer comprar roupa, você pode também ajudar a Casa Amada de Roselli ou pedir o Marcolinho para colocar isso aí. O site da casa, entra lá, e através de um Pix você faz uma doação, tá bom? Depois eu peço, Marcolinho, para também você botar aí os dados aí do bloco da Jurema, né? Que é um outro o grupo que eu peço ajuda. Para quem quer colecionar aquelas lacres de latinha de cerveja, de refrigerante, o Márcio Assis vai lá e pega, tá? E ajuda. Está distribuindo cadeira de rodas e cadeiras de banho há muito tempo, tá?
Agora o mantra, eu lamento, peço Marconim, taque aí as fotos, Marconim. Essa semana mesmo estive conversando com um empresário da cidade, ele falou, Modesto, como é que pode? Você já está falando nisso há 8 meses, essa carreta não sai de lá. Qual é o problema? O que eu sei oficiosamente é que a prefeitura está dormindo, o secretário é um dorminhoco mesmo, indolente, e ele mesmo fez publicar uma notificação, dando até o final de dezembro para o proprietário tirar a carreta. O proprietário não vai tirar, ele sabe disso. Os proprietários largaram a carreta para lá tem quase 3 anos. Só que ele, em vez de cumprir a própria notificação dele, que deveria ter retirado a carreta de lá até hoje, não retirou. Segundo eu sei, ainda vou apurar, vou entrar em contato com o gênio do governo para ver se é verdade mesmo, que é tão absurdo, mas pode ser que seja. Ele esqueceu que ele não tinha reboque para rebocar essa carreta. E agora está previsto para o próximo dia 4, ou seja, semana que vem, uma licitação para contratar empresa especializada para fazer serviço, né? Isso só mostra uma coisa, né? A bagunça que é essa Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, né? Que se ele fez... Está aqui o nome dele, Fabrício Correia Medeiros. Se ele assina uma notificação, ele devia saber se poderia cumpri-la ou não, né? Não é passar 4 meses depois, sinal que não conhece como funciona o serviço público, né? Então, desmoralizado, porque a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, entre outras atribuições, tem um poder de fiscalização e de polícia, né? Polícia, no caso, de rebocar carros parados indevidamente nas ruas, né? E ele não faz isso. Como eu disse, ele é um indolente, preguiçoso e despreparado, né? Senão ele faria. Já falei com o prefeito Johnny Maia, que ele está queimando teu filme. Você está deixando, né? Fazer o quê? Depois você fica aí com essa semana, que é um assunto que eu vou falar na próxima semana, que é a iluminação pública, né? Eu vi um vídeo seu dizendo que é politicagem. Não, prefeito, você tem que aprender que nem tudo é politicagem. E nem todo mundo que critica ações do seu governo é contra você, não, prefeito. A gente é contra ações que não são realizadas. Então não confunda, prefeito. Você já está 1 ano e 4 meses no governo, já deveria ter aprendido que esse discurso de vereador de oposição não funciona como prefeito, não. Tá bom? Então, a iluminação, semana que vem eu vou falar de iluminação pública e não vou falar desse mantra, não. Porque eu vi um vídeo seu, prefeito, você mandou muito mal, hein? Bem, vamos falar com quem está mandando muito bem, né? E quem está mandando muito bem, eles estão sentadinhos juntos, estão pertinho, porque até foi uma escolha deles, né? Eu estou falando isso que vai aparecer logo alguém, Modesto, mas a Covid ainda está por aí. Claro que está, mas, minha gente, não está assim, né? Vamos ir combinando que paranoia também não faz bem, né? Então, eles estão aqui. Eu começo falando com o Jorge dos Santos Pacheco, que é a primeira vez. Hoje a dama vai me permitir essa mudança de ritmo, né? Primeira vez, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite. Tá? E Janaína Botelho, que já é da casa, né, Janaína? Agora é literalmente da casa, né? Patrimônio, né? Tombada como patrimônio. E você entende bem disso, né? Patrimônio, coisa histórica, é contigo mesmo, né? Então, a telinha para o seu boa noite. Eu primeiro? Pode ser, pode ser. Boa noite. Boa noite, boa noite. É um prazer. A partir dos outros blocos, né? Primeiro a gente vai fazer um bloco reservado só para ele. Tá certo. Jorge, agora sim, seu boa noite. Opa, boa noite, é um prazer estar aqui e vamos, né, espero dar a oportunidade, né, de conhecer melhor o meu trabalho, né, em especial o livro, né, que a gente está trabalhando. Você que manda a regra do cavalheirismo, né? Começar pelas damas, né? Mas considerando que a Janaína já é bem conhecida dos fiéis telespectadores do programa e você vem pela primeira vez, eu tenho certeza que a Janaína não vai se importar se eu começar a conversar com você. Então vamos lá. Primeiro, para quem não o conhece, quem é Jorge dos Santos Pacheco? O que o levou a se tornar um escritor? Como isso ocorreu? Em que circunstâncias? Então, vamos falar um pouquinho dessa trajetória, de quem é essa trajetória sua na literatura. Eu sou professor, sou escritor,
Eu tenho 12 livros publicados, são 5 romances, alguns de crônicas e contos, né? Um infantil e um de poesias, né? Recentemente a gente, né, fez um romance, né, um romance histórico, né, que também é um suspense, né, um suspense de época, né, no século XIX. E assim, o meu trabalho, eu tento buscar sempre várias formas de contar a história, né, de captar o leitor, sempre tentando inovar, seja na forma de narrativa, né, seja o uso de diferentes linguagens, né, a gente já consegui adaptar um conto para curta-metragem, o que foi muito bacana também. Sou da Academia Friburguense de Letras, né? E assim, a ideia é sempre, né, inovar, fazer alguma coisa, né, diferente para o leitor, né? Sou colunista do portal Multiplix, né? Eu publico crônicas quinzenalmente. E a ideia é essa, estar sempre escrevendo, sempre levando algo novo para o leitor. Mas você é de Friburgo? Você é daqui? Sou friburguense, sou nascido e criado em Friburgo. E já morei fora, mas sou nascido e criado em Friburgo. E como é que veio, da onde saiu essa inspiração para você começar a se escrever? Foi uma coisa que você sempre quis ser, ou aconteceu algum fato que o levou, alguma inspiração? Como é que foi? Como é que o George virou escritor e professor? Você fez, claro, você cursou, fez o curso de pedagogia, mas para ser escritor, isso, como é que você descobriu essa sua vida? Eu sou aquele leitor de escola, né, habituado, né, na adolescência a ler por conta da escola, né, e ainda na adolescência eu tinha, né, interesse em escrevia no verso do caderno, né, da escola, só que aí a gente cresce, precisa trabalhar. No meu caso eu não cresci muito, mas eu precisei trabalhar. E assim, aí passou muitos anos depois, eu assisti uma entrevista, né, num programa, e que uma autora, né, afirmava que qualquer um poderia escrever um livro. O mote do livro dela era justamente esse, não era um livro de ficção. Ela falava que ela dava dicas para ser um escritor, né, e falava que qualquer um poderia escrever, né, desde que tivesse uma história para contar e tivesse disciplina para isso. E eu achei que eu estava, né, apto para isso, e naquele dia eu comecei a escrever, isso em 2007. E em 2010 eu publiquei meu primeiro livro, e daí para frente eu continuei, não parei mais, né, sempre publicando ou na internet, ou publicando livros, né, sempre em alguns portais de notícias, né, em blogs, né, e não parei mais. É interessante isso, porque eu acho que o gosto da leitura, você já nasceu com o gosto da leitura provavelmente, né? Você disse que escrevia nos cadernos, você é tipo de quem gosta de escrever, né? Ler, né? Mas você tinha um hábito, quando você era novo, você tinha um hábito de ler algum autor, alguma coisa que chamava mais atenção? Eu tinha, na época da escola, tinha aquela coleção Vagalume, que era romances curtos, que era muito divulgado na escola, e eu lia muito desses livros na escola. Eu confesso que eu me tornei um leitor melhor depois que conheci minha esposa, que ela me apresentou a literatura, né, o romance policial, que me cativou realmente. Então, eu me tornei um leitor muito mais, né, um hábito mais comum depois que eu conheci minha esposa. E na época eu lia aquelas leituras de escola, né? Não me sentia obrigado, entretanto, não era uma leitura por obrigação. Eu lia porque gostava, mas não tinha tanta frequência de leitura na época. Então você deve gostar de Agatha Christie, Conan Doyle, essa turma. Isso, excelente. São ótimos, né? São ótimos. Esses fizeram parte também, me povoaram, que eu adoro ler, né? E a Agatha Christie, eu não sei como é que você avalia, mas eu acho ela... não é à toa que é considerada a rainha do crime, né? Mas a gente tem nossos expoentes também, o Rubem Fonseca também, excelente, né? O Rubem Fonseca escrevia, né? Que ele não está mais vivo, né? Não. Mas ele era ótimo. Vamos conversar um pouquinho sobre os seus livros que você falou aí. A Janaína me passou umas dicas interessantes para conversar com você. Agora, Janaína, você é muito conhecida, tá?
Você é muito conhecida pelo seu trabalho na televisão, todo mundo sabe disso, você conhece, onde você vai, então você entrar no supermercado, alguém olha, a Janaína está ali. Você já tem uma respeitável obra literária também, né? Vamos relembrar um pouquinho dela? Você já falou aqui sobre ela, mas não custa dar uma relembrada nessa passagem literária, que ela é interessante. Eu tenho... O meu primeiro livro foi O Cotidiano de Nova Friburgo. Que é muito saboroso, né? No final do século XIX. Onde eu descobri que os presos comiam bacalhau, né? O bom da história é isso, né? É que a gente vê coisas assim que a gente acha assim, se surpreende, né? Igual fotografia, antigamente você fotografava, você perdia um filho, você, um pouco antes do rigor mortis, você fotografava aquela criança numa posição como se ela estivesse viva. E tem coisas assim bizarras, né? Mas isso é o lado bom da história. Bom, meu livro, O Cotidiano de Nova Friburgo, no final do século XIX, que é um livro que se passa justamente... Hoje eu olhando, após essa pandemia aí, né? Quer dizer, não terminou a pandemia, mas assim, é um livro que trata justamente da época das epidemias de febre amarela. Isso. Me lembrei muito desse livro, assim, conforme tudo ia acontecendo, com a diferença de que na época as pessoas não sabiam a origem da doença, né? Eram os miasmas, né? Achavam que estava no ar. Tinha um sentido, né? Do ar que vinha dos pântanos, dos mosquitos, mas não se sabia. Então você imagina, hoje, você é apavorado com uma doença, você sabe a origem, você sabe como você vai de que forma você pode ser contaminado e você pode evitar isso, mas naquela época não. Se desconhecia totalmente a origem da febre amarela, só vai se conhecer lá no início do século XX. Então ficou um livro assim bem... que a gente pode fazer uma comparação, né? É saboroso aquele livro, a verdade é esse. É muito bom. E depois eu tenho algumas contribuições, que é com o Teia Serrana 2, que eu escrevi sobre um caso de reforma agrária, Terras Frias, um caso de reforma agrária na Fazenda Rio Grande. Terras Frias, eu me refiro ao Campo do Coelho. Que até hoje chama-se, né? Infelizmente trocaram o nome do distrito de Terras Frias para Campo do Coelho. Então eu analisei um caso de reforma agrária da Fazenda Rio Grande, que é uma fazenda histórica, o patrimônio histórico mais antigo de Nova Friburgo. Tudo indica que ela é de final do século XVIII. E ela está lá até hoje, essa fazenda. E eu tenho um acervo fotográfico maravilhoso da família Mendes, que eram... Pessoal do Barracão dos Mendes. Que eram os proprietários dessa região. E, bem, escrevi também As Posturas Policiais de Nova Friburgo no século XIX. Também uma colaboração com o bicentenário da Câmara Municipal. Bicentenário, não estou falando bicentenário por causa da independência. Toda hora eu falo bicentenário. O centenário da Câmara Municipal. Eu li esse livro, muito bom livro. Eu fiz a minha contribuição com as posturas policiais de Nova Friburgo no século XIX. Foi, muito bom. Né? Você vai, aliás, se eu não me engano, centenário, não, bicentenário. Se você não me engano, você começa esse livro são vários escritores, né? São. Me parece que você inaugura o livro, eu acho que sim. Ou a primeira ou a segunda? Porque eu trabalho com o século XIX, isso, né? A primeira ou a segunda? O primeiro artigo. Eu não sei se sou eu ou o Rodrigo Marreto, porque o Rodrigo trabalha com escravidão. Porque eles fizeram uma ordem cronológica. Eles trabalharam uma ordem cronológica. Um ótimo livro. Só tem uma coisa aí que eu não gostei, que tem gente que, para mim, saiu pisar na bola, fugiu do contexto para fazer política ideológica, eu não gosto. Sei. Pois então eu dei essa contribuição no livro. E também escrevi um livro com a Teresa Malcher, O Zum 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 das Montanhas, que é a história de Nova Friburgo, contada pelas montanhas de Nova Friburgo. É um livro infanto-juvenil, né? Que na verdade... O que eu li e gostei muito também, né? Eu dei o argumento e a Teresa traduziu isso numa linguagem para criança, porque eu não tenho esse expertise, né, de escrever para criança, mas ela fez isso, eu dei só o argumento. E, bem, também eu tenho uma colaboração também no livro sobre um livro de fotografia sobre os Três Picos, em que eu contei um pouquinho sobre a história da nossa região. Me pediram para escrever.
Esse é um livro, na verdade é um livro de fotografia, Né? mas aí me pediram para escrever um artigo para contar a história da região de Três Picos e eu escrevi. Bem, então esse meu trabalho. O famoso do Paládio, nós vamos falar daqui a pouco. Surpresa. Mas, Jorge, você já falou um pouco dos livros que você escreveu, né? A Janaína me falou que você tem, ela conhece sua obra, né? Eu não conheço, né? Ela disse que você diversifica bastante a sua obra, né? É uma obra bem diversificada em termos do que você já fez, né? Por que essa diversificação? E você já me disse aqui antes do programa que você tem uma preferência literária. Fala um pouquinho sobre essa sua diversificação, o que te motiva a isso, é o acaso, e qual é a tua preferência realmente, que você se sente à vontade para escrever? Como eu gosto bastante de literatura policial, eu gosto também de escrever, né, uma literatura policial e de suspense. Só que eu acho que a vida da gente são variadas emoções ao longo do dia, da nossa vida, né? Então, cabe tudo. Então, eu acho que a gente tem que procurar experimentar. Eu procuro experimentar várias formas de quando eu vou escrever, né? Então, embora tenha um quê policialesco no meu texto, eu procuro abordar vários temas, erotismo, né, um terror, alguma coisa mais dramática. Então, eu acho que a diversidade dos temas no meu trabalho se deve a isso, porque tanto dentro do mesmo livro, como nos livros, né, que acabam apontando para um tema mais específico, dependendo do livro. Aí tem um infantil. Eu tenho 2 filhos e na época eu senti necessidade de escrever alguma coisa para eles, né? Eu já tinha escrito bastante coisa e não tinha feito nada para eles, então eu senti necessidade disso. E tem um livro erótico, também tem um quê policialesco, mas o tema é o erotismo, então eu acho que a ideia é fazer essa salada de frutas dentro de um livro, porque a gente vive tudo isso todo dia. Então, eu acho que é cabível, né? E dá mais fluidez ao texto, né? Eu acho que fica mais próximo ao leitor, né? Para ele comparar, né? com a vida, com a realidade. Você já sentiu qual é o público que você consegue atingir mais? Adulto, público adulto. Por jovens adultos, né? Jovens adultos, né? Isso. É interessante isso, né? Porque cada um escreve normalmente, quer dizer, os gostos, né? Sim. Querendo ou não, a gente vai... Eu não sei, cada um é marcado por... Eu acho que a adolescência marca muito os gostos do futuro da gente, né? Porque acaba, o autor ele acaba direcionando, né, para o público que ele quer, claro, né? Claro. Só que eu não tenho intenção de me prender a nenhum... não quero... Né, de repente um leitor vai gostar de um determinado livro meu, mas um outro livro ele não vai ter interesse em ler, porque é um outro tema que ele não se alinha. Mas eu não quero, eu quero agradar a vários públicos, né? Não ficar preso somente, ele só escreve para infanto-juvenil, ele só escreve para jovens adultos, ou ele só escreve para... Até para o público, existe essa diferença, o público masculino gostar mais de um determinado tipo de livro e o público feminino gostar de um determinado tipo de livro, existe. Então, eu não quero me prender a isso, né? E acho que na melhor maneira que eu posso fazer cada trabalho, né, colocando, né, no caldeirão o máximo de referências possíveis, eu acho que é importante, né? É o que eu procuro fazer. Eu tiro por mim, eu sou um leitor, como eu já falei antes do início do programa, eu gosto de biografia e livros de história, mas a minha cabeça está aberta a tudo. Um livro bateu na minha mão, eu vou começar a ler. Alguns a gente acaba tem gente que lê, né? Eu tenho um amigo meu que não importa, ele está achando ruim, ele lê, ele quer ler porque ele acha que tem obrigação com um escritor. Eu falei, não, eu tenho obrigação comigo, eu quero estar prazer, né? A não ser livro de trabalho, né? Eu trabalho, eu faço parte de uma entidade, a gente lê coisas, às vezes, que são, às vezes, assuntos até um pouco mais áridos, mas você tem que ler por obrigação profissional ou por interesse da própria entidade, né? Mas eu pelo menos sou assim, eu sou capaz de ler o Zum Zum das Montanhas,
Até um livro mais árido, né? Mais, digamos que a leitura é mais difícil. Eu não sou muito adepto à biografia, à autoajuda. Não, autoajuda não é minha praia são também, livros que eu nem me proponho. Mas se eu pegar o livro, eu quero ir até o final, mesmo que o livro não esteja me agradando tanto. Para mim é como se eu abandonasse uma xícara de café pela metade. Eu abandono. Se achar que o café está meio amargoso. Amargoso não, que até tomo café sem açúcar, né? Sim, sim. Mas eu às vezes abandono, sim. Eu prefiro ir até o final, só para não me sinto incomodado de não concluir. Eu sou mais leviano que você. Eu agora estou lendo até uma biografia, foi um amigo que me mandou. Ele nem mora nem no Brasil, ele mora em Portugal, é uma biografia escrita no português de Portugal, né? Então é um pouquinho diferente, né? Eu estou lendo agora, ele mandou para mim, recebi pelo correio tem uns 15 dias, estou lendo devagar, até porque era bem volumoso. É uma biografia do General Patton, né? Muito interessante, já passei do meio, interessante. Um general que muita gente não conhece, mas ele ficou famoso na Segunda Guerra, principalmente na Batalha das Ardennes, né? Que ele de certa forma evitou a virada, o último suspiro nazista na Europa foi nas Ardennes, ali na região da Bélgica, né? Ele era um general muito controverso, né? Interessante, mas eu gosto de biografia, mas eu sou mais leviano. Se eu achar que está ficando chato aí eu procuro. A única coisa que eu não faço é jogar fora. Sim. Eu não jogo, acho uma covardia ver um livro no lixo. Eu procuro alguém, você gosta desse livro? Gosta? Então toma. E também, depois que eu leio, se eu sentir que às vezes a pessoa chega lá em casa, pega um livro, que eu tenho bastante livro, gostou? Quer levar? Levar. Eu já li. Vai levar. Eu acho que o livro tem que andar, né? Porque livro não é para ficar fechado, né? Sim. Tá. A gente vai para o rápido intervalo, né, Marcolinho? Está na hora, né? Então, voltamos daqui a 2 minutos, tá bom? Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos retornando, conversando hoje com a Janaína Botelho e com o Jorge dos Santos Pacheco. Já já vocês vão saber sobre o livro que eles estão lançando. Agora, Janaína, vamos deixar um pouquinho para depois falar sobre as 4 mãos que vocês estão aqui para divulgá-lo, né? Não, você já falou, né? Você tem uma preferência danada para o fim do século XIX, né?
Fala um pouquinho por que essa preferência. Você já falou aqui no programa, não custa repetir, porque sempre tem um público novo, né? Você adora o século XIX, eu acho que é a tua praia, né? Fim do século XIX, né? Você sabe quem me chamou a atenção do século XIX? Foi a historiadora Maria da Linhares. Quando eu fiz o meu mestrado, eu tive uma aula com ela. E ela uma vez começou a falar sobre o século XIX. E aí me chamou a atenção e eu vi quanta mudança tecnológica que aconteceu. Tudo que você imaginar, o trem, o navio a vapor, a bicicleta, a fotografia, o cinematógrafo, que é o cinema, a descoberta da diabetes, telefone. Olha, foi um século de muita transformação, muita transformação. E, bem, então, assim, na história mundial é um século muito importante. É um século assim, de muito movimento, de muita tensão, muita tecnologia, né? E eu assim, em Friburgo, eu gosto do século XIX, porque é pouco explorado, né? Esse século, e, enfim, é uma coisa... Porque história tem essa coisa, Modesto, você tem que ter uma identidade, né? Você tem que se identificar. E também o historiador... no século XIX, outro dia está lá no século I, não funciona muito bem. E também o historiador ele tem que ter um recorte temporal, né? Ele tem que se posicionar espacial e temporal. Então, eu me posicionei no século XIX, é onde eu mais gosto, onde eu mais leio, onde eu mais pesquiso. E é isso aí, né? Todo o meu trabalho realmente é direcionado ao século XIX, em Nova Friburgo, e também alguma coisa da região serrana. Você, em uma conversa anterior, você disse para mim que uma das suas fontes, né, eram os jornais da época, né? Mas você tem feito muito trabalho, por exemplo, nessas fazendas por aí. E essas fazendas normalmente são ricas em história, né? Você faz a oralidade, mas você consegue, você tem conseguido nessas suas fazendas, né, conseguir obter material que permita seu trabalho literário, ou seja, não os relatos, né, que eu acredito que isso te ajuda, né? Tem sempre alguém que conta, né, a história que ouviu da avó, não sei o quê, mas estou falando material. Você pede, eles te oferecem, e isso tem acontecido. Fonte documental? Algumas tem, mas eu dou uma passada assim de olho, assim, porque eu estou ali, só vou sair naquele dia. Claro que ninguém cede um material assim, mas não dá tempo de ler, não. Mas esse trabalho meu no campo do audiovisual também me ajudou muito, porque, Modesto, sabe o que acontece? Você vê muitas teses aí de mestrado, doutorado, de gente que nunca visitou uma fazenda histórica. E olha que derruba tem teses derrubadas em função disso, né? Porque o Ricardo Salles, que é um grande historiador que acabou falecendo no ano passado, ele visitou a fazenda Santana, em Cantagalo, que foi do Barão de Cantagalo. E ele, quando visitou essa fazenda, e ele é um grande historiador de escravidão do Vale do Paraíba, e ele, quando visitou, ele falou com o proprietário, que é o Renato Monerai, e falou assim, olha, visitando essa fazenda, muita coisa tem que ser revista sobre o que se escreveu sobre a escravidão no Vale do Paraíba. E principalmente nessas fazendas, né, do lado oriental do Paraíba do Sul. Então, veja bem, então é importante, claro que a documentação é fundamental, mas a gente vê muitos historiadores se debruçando só em cima de documentação e sequer um dia fizeram uma visita numa fazenda dessa para ver toda a sua estrutura, todo o seu contexto. E uma das coisas que eu tenho assim, advogado, né, foi uma causa que eu peguei dentro desse panorama da história, é destacar mais a região, destacar mais Cantagalo, porque Cantagalo ficou muito negligenciada da historiografia do Vale do Paraíba. E foi justamente onde o Ricardo Salles visitou. Então, eu tenho tentado assim, mostrar os casarões, falar sobre o baronato, sobre as elites da época, chamar a atenção de Cantagalo, que tem assim, que participou ativamente de todo o processo econômico, né, da exportação de café, e tudo na historiografia ficou concentrado em Valença, Vassouras, Piraí, e esqueceram Cantagalo. Eu não sei qual foi a fazenda que você visitou. Eu vi um desses vídeos seu,
Uma fazenda interessantíssima naquela região, eu não lembro agora o nome, mas inclusive muitas. que ela tem coisas funcionando ainda, né? Tem, muitas delas tem. Pilão bater ainda com aqui, movido a água, Moinho, né? Pilão, moinho, o monjolo, que você falou é o monjolo. O monjolo, os moinhos. Moinho de fubá. Moinho, exatamente. Bem cuidado essa fazenda. Tem muitas ela assim. Tem açudes, você deve se lembrar, porque uma das coisas que eu vi. Ah, eu sei qual é essa fazenda. É a fazenda do Canteiro. Do você Canteiro, falou açude, mesmo, é do mesmo, Canteiro. Do Canteiro, agora você falou. Achei muito bem preservado aquele... Muito. Ela é aberta à visitação, a Fazenda do Canteiro. Agora, impressionante, o que eu descobri foi a devastação ambiental dessa região por causa do café. Né? Sim, foi. A Serra do Mar foi toda embora. Gente, mas e assim... hoje você tem regiões de pasto, não foi reflorestado, né? Não, mas assim, quando você imagina que aquilo tudo era Mata Atlântica, hoje em dia, olha, se você vai lá em janeiro, mês de verão, aquilo ali, aquele mato seco. Eu já escrevi também sobre isso, mas isso baseado em outros trabalhos, né? Mas é impressionante a devastação ambiental. Por isso que a gente tem que realmente pensar nas gerações futuras, né? A gente tem que saber ter o trabalho com sustentabilidade. Porque olha o que é essa região hoje. Mas isso aí é uma coisa que pode ser recuperada, né? Mas não tem política para isso, né? Não tem política para isso. A gente tem que lembrar, né, que a Floresta da Tijuca também foi uma região cafeeira, né? Sim. E aqui mesmo a nossa bendita Serra do Morro, Fazenda do Morro Queimado também, a gente tem história, o doutor Rafael mesmo falava que tinha dados históricos que mostrava que a grande parte aqui da região do Marquês de Cima foi reflorestada, que foi... que foi mal aproveitado. Não se plantou café, mas andaram se derrubando o que não era para derrubar, né? Ô, Marcolinho, isso aí, as contas do lar, sempre importante aparecer. Jorge, a gente vai chegar já no livro, mas antes vamos falar de uma experiência que você passou, que deve ter sido única, né? É a sua adaptação que você teve de um conto para o cinema, né? Como é que foi isso? Porque você escreveu, alguém foi... adaptou sua obra, como é que você se sentiu, né? Como é que essa realidade, a gente estava até conversando antes um pouquinho sobre isso, como é que foi essa realidade para você? Quando eu escrevo, né, eu acho que isso é comum a todos que escrevem ficção, a história passa um filme na sua cabeça, né? Você imagina aquela história como se fosse um filme, então adaptar ele para o cinema, né, foi muito gratificante. Foi uma adaptação de um conto para um curta-metragem, né? O conto se chama Dama da Noite, que fala de uma lenda urbana. E eu achei que o texto, né, existem muitas histórias, né, no nosso, né, um contexto histórico realmente, não só uma questão de lenda urbana. Histórias que circulam no nosso meio que estão só na oralidade. Foi alguém que contou, alguém que sabe, fica circulando só na oralidade. Então, eu acho que é importante registrar de alguma maneira. Então, eu escrevi esse conto sobre a lenda urbana, né, e já tinha passado algum tempo que eu tinha publicado, e eu conheci era um amigo em comum, né, do meu irmão, né, o Luciano Santos, e ele e o Wilson Júnior, né, que trabalham com cinema aqui em Friburgo, a gente adaptou, a gente fez um roteiro. Você participou da montagem do roteiro? Participei. Eu também fui roteirista, né, mesmo não tendo experiência com isso, né, eu ingressei com eles, né, eles com mais experiência, né, conduziram a adaptação, né, eu ajudei, né, e a gente fez o roteiro e adaptamos e fizemos aqui em Friburgo. É um curta-metragem de 9 minutos, mas que levou cerca de 1 mês e meio para ser gravado. Então foi bastante bacana participar das gravações também, para entender como funciona, porque aparece às vezes na televisão, no cinema, e dá bastante trabalho, né? A gente fez tudo, né? A gente não teve todo esse aparato que o cinema tem, né? O cinema profissional tem, né? Mas a gente fez com bastante, né, carinho, e o resultado foi bacana. A gente conseguiu uma exibição no cinema de Friburgo, né? Durante o intervalo entre um filme e outro. E foi legal, né? Além de ver, né? O filme está disponível hoje no YouTube.
mas foi muito bacana ver a sala de cinema cheia, as pessoas assistindo o filme, né? É uma história que eu escrevi, então é muito bacana. Hoje ele está no YouTube à disposição de quem quiser? Tá, quem quiser. Tá, E qual é A Dama da Noite. A Dama da Noite. A Dama da Noite. Ele já foi Tá na exibido... porta certa que hoje eu vou ver. Que ótimo, que ótimo. É o tão erótico? Não, esse não, é suspense, não. Esse é um conto de suspense, é uma lenda urbana. Tem uma fotografia assim. Sim, mulher, isso, né? da mulher, mas não, é um conto de suspense. Esse não precisa de senha para ver, não, né? Não É precisa, que o YouTube não. de vez em quando te pede a senha, Pede a né? senha. Ó, você tem Não. senha? Você não vai ver, não. Não, esse é tranquilo. Ele chegou a ser exibido também no canal Cine Brasil TV. Ah, o Cine Brasil Ele chegou a ser exibido. na grade da Sky 113. Isso. Foi exibido também no Portal Multiplix. Ele já participou de festivais de cinema aqui na cidade. Teve um festival que passou, foi na Praça do Suspiro. Uhum. E ele foi exibido lá também. Então é bom participar. Espero que aconteçam outras oportunidades dessas. Que venha outras possibilidades de você ter Exatamente, material seu sendo adaptado, né? Sim. Eu penso que para o sonho. escritor deve ser uma glória, né? Você vê que alguém, puxa vida, que tem um material legal para transformar, que você está transformando algo escrito em algo visual, Sim, né? Em sim. palavras, né? Deve ser interessante. E alcança outro público, né? Não necessariamente um público leitor, mas um público que vai conhecer a história que você escreveu, né? Eu ainda estava falando que eu acho muito o roteirista, para mim, o principal numa obra televisiva, no cinema. Mas eu penso que é muito mais difícil você, por exemplo, tanto é que você tem um Oscar, né, do roteiro original ou roteiro adaptado. Eu acredito que o roteiro adaptado é muito mais difícil. Ah, sim, é bem mais... Você tem que captar o que o autor pretendeu com aquela obra, né? Não é fácil, não. E às vezes a adaptação, o roteiro mostra uma visão bem diferente do que, do que foi escrito, né? No nosso caso, né, eu escrevi de uma maneira e a adaptação para poder ficar mais palatável, né, para ser uma adaptação mais estética para o espectador, houve bastante alteração. Não foi alterado no sentido do texto, mas alteração para poder chegar à tela. Então é bastante difícil, porque eu também, como autor, estava participando da adaptação, né? Mas existem casos que o autor não está presente. Inclusive o autor muitas vezes já morreu. Sim, às vezes o autor não está presente. Então, às vezes eu queria fazer, mas não tem como botar desse jeito, não, porque eu acho que fica melhor, vai mostrar realmente o que eu queria, né, dizer com a história. Então, ali quando eu participei da história ali, né, do roteiro, né, eu consegui colocar minha visão ali, né. Nós estávamos falando antes do programa, né, no Drácula, de Bram Stoker. Né? O Bram Stoker morreu no final do século XIX, século XX. Quer dizer, o filme foi feito dezenas de anos depois, né? Não é fácil. Agora, já começando a entrar na história, Janaína, você até me falou sobre isso naquele release, né? A dificuldade de você equilibrar a história, né, com a literatura, né? Para você não falsear uma outra, né? O romance já permite um pouquinho mais de escapismo, mas não muito, né? Como é para que se equilibrar de jeito que se faça uma literatura, mas também não... Quem conhece a história vai dizer, mas peraí, ela está se baseando num... Isso está ficção demais. Como é que vocês fazem? Como é que é isso, hein? Antes de responder a sua pergunta, só queria fazer uma colocação, já que você está falando de ecletismo. Eu estou participando agora, como atriz, de um grupo teatral da Janeirão, sobre o centenário, por isso estou fazendo confusão no centenário, bicentenário, o centenário da Semana de Arte Moderna. De 1922. Né? De 1922. E a gente essa peça ela vai ser estreada no mês de outubro. Mas antes disso, eu estou fazendo uma curadoria no Shopping Cadima, que é um dos patrocinadores, e também com a Janeirão, e eu vou ter uma fala sobre essa época de 1922. Vou entrevistar pessoas que viveram um pouquinho dessa época e também a gente vai fazer uma exposição com objetos, tudo contextualizando a década de 20. Roupas, instrumentos e tudo, né? É um projeto. Enfim, estou adorando assim, participar, ter essa participação como atriz nessa peça de teatro, que é da Janeirão. E Friburgo vai ganhar esse espetáculo a partir de outubro e também essa exposição que a gente vai fazer sobre os anos 20 no Shopping Cadima.
A Janeirão ela é poderosa. Maravilhosa, né? maravilhosa. O grupo Taca lá da Anchieta que eu digo. É. Mas fala esse equilíbrio aí. Vou te responder, e você tocou num ponto central, que foi um ponto até de tensão entre a gente, né? Esse foi um ponto de tensão muito forte que eu tive com o George. Por quê? Porque o George é um homem da criação, da literatura, né, sem limites. E eu gostaria muito que o livro não fugisse do rigor histórico. Aí ele falou assim, Janaína, mas isso é literatura. Eu falei, eu sei, mas acontece que a gente, se começar a fugir, a gente vai ficar igual a Rede Globo. A Rede Globo, por exemplo, nesse um seriado que teve o Imperador, colocou um filho entre a Condessa de Barral e Dom Pedro II, eles nunca tiveram filhos. Inventar demais, né? Eu não gosto disso. Eu também não gosto, não. Fica assim tudo desvirtuado, enfim. Mas a Rede Globo, me perdoe, hein? A Rede Globo é campeã em fazer essas bobagens. Né? Não, o que eles argumentam é que o teatro, a literatura, a arte permite isso. Não permite tudo, não. Mas eu tive essa tensão. Sim, eu não vejo mais por causa dessas bobagens deles. Aí, então, existe um rigor histórico muito grande nesse livro. As pessoas que estão lendo esse livro, esse romance delicioso, essa narrativa, esse suspense que o George criou, o fundo desse livro, as passagens, por onde as pessoas passam, os acontecimentos, às vezes até o diálogo são reais. Quer ver, vou citar um exemplo. Teve uma cena, cena fala de filme, né? Cena que o George coloca um beijo roubado, dá um beijo na boca. Eu falei, George, não pode ter um beijo na boca ali. Não pode. Mas não pode um beijo roubado. Eu falei, não pode. Um homem da categoria dos personagens fazer isso com uma mulher da categoria dela, que são pessoas ali da elite, isso é uma coisa quase que impossível, sabe? Você desvirtua muito. Isso é coisa de novela, de filme. É muito raro você acontecer. Estou falando, entrando dentro desses dois personagens, né? Então, a gente teve assim, esse tipo de tensão, porque muitas vezes ele, com o processo criativo dele, queria fugir um pouco ao comportamento da época. E foi uma coisa que eu não permiti, para que o livro tivesse essa ambientação, esse comportamento e essa moral da época. Não é fácil equilibrar. Em se tratando de um livro de ficção e, ao mesmo tempo, histórico, a gente precisava que ele ficasse naquele meio termo, não que um livro ficasse didático demais, histórico demais e nem tão ficcional, né? Ele tinha que obedecer aos fatos, ao contexto da época. Então, foi um momento que, às vezes, ela botava um texto, né, de repente, ficava um pouco fora da linha da história, né? Aí Janaína, vamos, né, puxar um pouquinho mais para esse lado aqui, porque para não perder a fluidez. Aí, aí adaptava. Aí, às vezes, eu pegava e colocava alguma coisa que estava fora do contexto de época, né? Ela, Jorge, vamos trazer um pouquinho para cá. E a gente ficava nesse vai e vem até chegar no acordo, né? E ficar o texto mais homogêneo, né? Não, isso ele tem razão. Eu, muitas vezes, ele me mandava o texto e eu ambientava aquele texto, mas eu botava uma carga muito pesada de história ali, com muita informação. Aí ele falou, perdeu a fluidez do texto. O texto não fica fluido, fica a aulinha de história, né? Sim, sim. Aí eu falei, tem por isso que eu estou falando que agora nós já entramos no livro, né? Você já viu que nós chegamos onde eu falei que a gente ia chegar no livro. Entramos agora no livro. E agora eu vou deixar vocês à vontade para vocês falarem. Como é que foi essa experiência que vocês já estão contando? Eu não sei se vocês querem mostrar o livro de uma vez ou não, vocês que sabem. Pedir pegar aquela imagem até que ele fez aqui. Você quer? Pode ser agora? Pode. Se vocês acharem que pode ser mais tarde, nós estamos nos 15 minutos agora finais. Tá. Pode colocar a imagem. Pode colocar? Pessoas... Então você coloca a imagem, eles começam a falar e vocês explicam como é que foi como foi escrever Fabuloso Dr. Palhares. Quem começa? Deixa eu começar e ele conclui. Tá bom. Quem fez o convite para escrever esse livro foi eu. Foi livro de pandemia, né? Sim, sim. Estava na pandemia, em casa, a LOL tinha fechado, e, enfim, estava sem aquela atividade que eu tinha antes, então eu falei assim, vou fazer alguma coisa útil. Então eu convidei o George para a gente fazer um romance histórico. Como se deu esse processo? O George fica com aquela linha, aquela coluna vertebral do livro.
Ele que vai escolher os personagens, as características dos personagens, ele que vai dar todo o ritmo do livro. Então, quando ele escrevia o artigo, ele me enviava o livro, me enviava o artigo. E eu começava a colocar ali pinceladas, trocar muitas interjeições, muitas palavras, começava a colocar a palavra, a linguagem do século XIX, certo? E também ele criava, de repente, uma situação. Aí eu falei, ok, então eu vou botar essa situação que aconteceu em Friburgo no século XIX. Foi assim que se deu esse processo. Quer dizer, é como se fosse uma tradução. Ele faz a narrativa, escreve de forma livre, eu pego aquele texto e começo a colocar a linguagem de época, no caso do final do século XIX, e aquela situação que ele criou, eu falei, ok, tem um caso assim e tal. E aí eu vou lá e coloco aquele caso que aconteceu em Friburgo, aquela situação, né? Coisas nesse sentido. E os personagens que ele criou, eu vi personagens, pessoas, né? Que viveram em Friburgo nessa época. Então, eu falei, então esse daí pode ser o fulano, pode ser o cicrano. Mas, por exemplo, alguns são realmente ficcionais, como o personagem principal, que é o Dr. Palhares. Ele realmente é um personagem ficcional. Mas todas as pessoas que ele lida ali durante a narrativa são pessoas que realmente viveram em Nova Friburgo e têm um papel na história local. Não sei se eu consegui me fazer compreender. Como é que foi essa... Ela já tinha experiência, que foi o livro com os Zunzum na Montanha, né? Foi uma obra 2, né? Ali já foi o contrário. Eu mandava o texto para a Tereza, história, e ela traduzia para uma linguagem infanto-juvenil. Mas você, é a primeira experiência que você teve a 2? Sim, assim? sim. E como é que foi lidar? Primeiro que foi topar, né? Como é que foi? Não, topei na hora. Mas você já conhecia a Janaína de outros lugares? Sim, não. Nós somos colegas de academia, né? Sim, vocês são da Academia Friburguense de Letras. Isso. E aí ela foi, eu acho que foi até no lançamento do meu livro, no penúltimo livro, né? A gente estava ali conversando sobre o livro e depois ela fez o convite e eu topei. Principalmente, né, pelo todo o conhecimento histórico que ela tem, e é um desafio também, né, para escrever né, 2 pessoas escrevendo, é um trabalho. Quando você está escrevendo, você sozinho, né, qualquer trabalho que você faça sozinho, você tem uma liberdade que é você, seu juiz, né, ao mesmo você vai escrever e você vai se identificar com aquele trabalho ali, né? Mas quando você está escrevendo com outra pessoa, você tem o julgamento da outra pessoa. Então eu tenho que escrever não pensando só no que eu quero escrever. Tenho que pensar no que ela vai pretender também. Então aí eu escrevi um capítulo, né, mais ou menos baseado no que ela já tinha me falado, e escrevi um capítulo e mandava para ela. Era mais ou menos assim, você escrevia um capítulo e mandava para ela? Sim, sim. Aí depois de um tempo a gente, não, agora vamos juntar isso aqui. Aí depois ela revisou uma parte maior, né, para poder não perder o contexto, né, porque às vezes fazendo em capítulos separados, né, de repente chega lá no 5º capítulo, se perde alguma coisa que está no primeiro, né. Aí ela pegou um bloco maior e estudou aquele bloco com mais afinco, né, até para poder cortar, parar algumas arestas, né, e escrever isso, escrever e reescrever ao mesmo tempo. E teve um fato interessante, que tem um crime. Não é crime, é uma pessoa que morre, uma morte suspeita. E eu não li o final. Eu fui fazendo a revisão para ter a sensação do leitor, e gostei muito do fecho que ele deu, que eu falei, dá vontade de falar assim, vou ver o que aconteceu aqui. Porque a gente sabe que aquela morte era uma morte suspeita. E, no final, assim, o fechamento que ele deu, eu gostei muito, porque eu esperei para ter aquela expectativa do leitor, de ir lendo o livro e chegar ao final e falar assim, caramba, então é isso, né? Mas achei assim, muito legal. Não quis, podia ter lido logo no final, então até perguntar, Jorge, como é que ficou isso? Mas não perguntei. Quis ter essa visão do leitor. Eu estou aqui com um livro que você generosamente me ofertou, até está com a dedicatória, modesto objetivo desse romance histórico é atrair cada vez mais leitores para a nossa história real. Obrigado pelo incentivo de sempre, Janaína Botelho. Incentivo, a gente não fala, eu falo sempre, a gente não incentiva, a gente dá valor ao que nós temos de bom.
E você vem fazendo um trabalho muito bom há muito tempo, e eu só faço isso. E hoje tendo a oportunidade também de falar com o Jorge, também, eu admiro. Eu fico imaginando, quanto tempo vocês levaram para escrever esse livro? Foi 1 ano e pouco, mais ou menos. Né? Foi de janeiro até fevereiro, mais ou menos. Me conta aqui, só para mim, para a Janaína e para o resto da televisão. Algum momento você falou, puxa vida, mas que Janaína está me perturbando. Não aconteceu, não. É trabalhoso, mas não chega a ser desgostoso, né? Né? Vocês, foi um trabalho a 2 mãos, vocês têm pretensão de fazer outros trabalhos nesse sentido? Aproveitando rapidamente, né? Vamos falar primeiro, quando é que esse livro será lançado e onde? No dia 10 de maio, no Shopping Cadima, né? Espero todos lá. Nós estaremos lá a partir de 5 horas da tarde, no 2º piso do Shopping Cadima, não me lembro a sala, mas não é difícil de achar a gente lá. Parece que é perto do Boticário, né? Nós estaremos lá a partir das 5 horas da tarde para receber as pessoas, né? Bater um papo. Enfim, e a gente fica lá até fechar o shopping. Terça-feira. É uma terça-feira. É o melhor dia da semana para lançamento de livro. Você descobriu isso, Sim. Tem experiência nisso. Tem experiência. Amanhã tem até eu até tenho que mais aqui dar um pulo lá para dar uma força, porque o Anderson Nogueira, eu estou gravando esse programa na quarta-feira. Vocês estão assistindo o inédito na sexta-feira, né? No dia 22, mas eu estou gravando na quarta, no dia 27. Por isso que eu estou falando amanhã. Mas o Anderson Nogueira lançou, usando a linguagem da sexta-feira, lançou na quinta-feira 2 livros no Espaço Arte. Eu acho legal que em Friburgo tenha esse trabalho que vocês fazem, né? Eu, se Deus quiser, estarei lá, não posso perder. Até lá eu espero já ler. Eu já falei com vocês. Esperando lá. Eu já falei com vocês, agora eu posso ler, agora eu estou autorizado, né? Então eu me sinto assim, tá? Mas nós estamos aí nos últimos 5 minutos, né? É uma obra, eu também não vou... Eles agora têm um nome, né? Antigamente a gente falava outra coisa, agora o pessoal chama de spoiler, né? Não pode dar spoiler. Adiantar, né? A história. Antigamente não era isso não que a gente dava isso não. Como é que a gente chamava mesmo? Não lembro agora. A cabeça ficando, a gente vai esquecendo. Hoje é spoiler, né? Não pode dar spoiler. Antigamente, você queria aborrecer alguém, né? Isso era comum, né? Em novela, né? Reprise, você... termina assim. Ou ia no pior ainda, né? A coisa mais triste era... Eu lembro de quando eu ia muito ao cinema, né? A pessoa que já tinha assistido o filme ontem ficava atrás de você contando a história. Vai acontecer isso. Meu, eu tô aqui para ver, né? Não vai me estragar, né? Mas a gente já sabe que tem um crime, né? É uma morte que a gente sabe que tem uma coisa que pode ser um crime ou não, né? Do jeito que vocês estão falando aí, pode ser um crime ou não, tem uma suspeita, mas é um livro assim muito gostoso. Eu acho que é um livro para você ler no máximo assim 2 dias. Isso. Começar a ir embora, um pouquinho, uma linguagem bem fluida, muito inspirada. Eu li praticamente toda a obra do Machado de Assis, para poder fazer um fichamento e pegar essas expressões, né, de época, que a gente não pode falar, né, alto lá, né, aquela coisa toda, a gente aprilar, né, tem umas diferenças aí, então tem uma linguagem bem adaptada. Dei o máximo que eu pude, né, porque é quase impossível, mas a gente tenta colocar uma linguagem que é também uma coisa saborosa. Você lê a forma como se falava antigamente. Instigante, né? Porque se as pessoas curiosam, que gostam, tratam de pegar um dicionário e... Hoje é até mais fácil. Antigamente tinha que abrir o dicionário. Hoje você bota a palavra no Google, aparece na hora. Mas coisas que você entende. Às vezes, por exemplo, a gente está falando de uma prostituta, não fala prostituta, fala quenga. Né? Aí mas no contexto ali... São coisas que são bem intuitivas, não são palavras tão desconhecidas também. São palavras mais... contextualizadas no século XIX, mas não são palavras no todo desconhecidas, né? Se você for ler uma obra, por exemplo, aí do século XVII, né, você vai ler Voltaire. Voltaire tem uma linguagem do século XVII. Não adianta, você vai ter que se adaptar à leitura, mesmo que novas edições, né, que às vezes nessas edições eles acho até que não deviam, mas eu já li uma obra de um escritor quando eu era adolescente, li recentemente, fiz uma releitura. E eu notei que algumas diferenças de linguagem. Alguém que fez aí de uma nova edição
adaptou a... Eu não acho legal, Depende não. muito do que se pretende, né? No nosso caso, a gente pretendeu, né, contar um livro, né, um romance histórico. Realmente, eu acho que vai ser um livro bastante prazeroso para quem curte história, para quem curte Friburgo, para quem curte um suspense. Eu acho que vai se identificar com o livro, vai se agradar. E muita gente me pergunta por que na capa tem o Colégio Nossa Senhora das Dores. Isso. Muita gente me pergunta. Então te pergunto também. Apesar que você só tem 1 minuto para responder. 1 minuto. Porque boa parte do livro se passa no Instituto Sanitário Hidroterápico, Carlos Éboli, que né? era antigamente o Colégio Nossa Senhora das Dores. Isso Era um aí. instituto de cura através da hidroterapia. Então, e ali também era um hotel. Aham. Ali, na verdade, Hotel essa Central, fachada né? era o Hotel Central. E anexo ficava a Casa de Duchas. Então, se passa ali muito em torno da medicina É o também, centro de da médicos. trama, né? Pois é. Isso aí eu cheguei a ver que a minha curiosidade foi até no início, eu falei, agora para. Mas eu vi que o Carlos Éboli, eu fui até, eu comecei, fui até na saída dele do lá do velório, né? Então, aí depois eu falei, não, chega, porque senão vai estragar. Deixa a gente contar. Quando eu peguei hoje para trazer, né, eu comecei a dar uma lida, né? Aí eu parei porque eu vi que eu estava me instigando demais. Eu falei, eu vou ter que ler agora, não vou ter tempo. Então deixa para mim ler no final de semana. Bem, a gente está chegando ao final. Eu quero agradecer ao Jorge, a telinha, obrigado por você ter vindo, tá? Obrigado por ter dado essa oportunidade de falar sobre mais um trabalho dessa Nova Friburgo que vem dando certo, né? Que eu sempre falo, a gente tem mania de falar da Nova Friburgo não dá certo. A Nova Friburgo não dá certo é aquela que eu falei no início aí, da carreta abandonada. Mas nós temos uma Nova Friburgo que dá muito certo e vocês estão fazendo parte dela na hora que vocês se dedicam a fornecer ao friburguense a oportunidade de conhecimento, né? Que aquilo é o sabor do romance, né? Ou de um suspense, como você disse, e ao mesmo tempo uma viagem pela nossa história do final do século XIX, né? Então, a telinha para sua despedida, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, né? É uma oportunidade muito bacana estar participando com você aqui e espero que né, as pessoas possam ir lá no lançamento do livro para curtir aí o fabuloso Dr. Palhares. Janaína, você também, sua telinha para suas... Também, mais uma vez, lembrando, nosso compromisso é dia 10 de maio, a partir das 17 horas, no segundo piso do Shopping Cadima. Vai ser um prazer recebê-los lá, bater um papo e falar sobre o livro. Me lembra 10 do 5 de 22, Cadima Shop, segundo piso. Vou mandar um convite para você depois. Isso aí é por uma razão só. Segundo piso, 17 horas. A partir das 17 horas. A partir. É porque eu vou fazer vou botar na coluna lá do Luiz Antônio Dias. Merece. Merece porque é outro público que chegou junto, mas é outro público, tá bom? Obrigado por vocês terem vindo. Marcolinha, obrigado aí por você mais uma vez estar comigo até essa hora. Eu vou deixar como frase, esse foi de Khalil Gibran, ensaísta, prosador, poeta, conferencista e pintor de origem libanesa que viveu entre os séculos XIX e XX. Também foi muito famoso. Khalil Gibran é muito lido, né? Até hoje é bem lido, né? Ele disse uma frase seguinte: um livro é como uma janela que não se... Um livro é como uma janela que... Ai, meu Deus do céu, eu estou me perdendo aqui. Um livro é como uma janela... É como uma janela. Ah, é o ponto que eu esqueci de botar. O ponto faz uma diferença danada, né? Um livro é como uma janela. Ponto. Quem não o lê é como alguém que ficou distante da janela e só pode ver uma pequena parte da paisagem. Um livro é como uma janela. Ponto, Modesto. Tem que botar o ponto. Quem não o lê é como alguém que ficou distante da janela e só pode ver uma pequena parte da paisagem. É muito importante. A leitura, eu não sei se porque eu sempre gostei, mas eu me encanto pelos livros. Eu penso que o livro, a literatura, o livro é a diferença entre a pessoa abrir a mente e não abrir a mente, tá bom? Uma boa noite.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.